rapaziada bonita do sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos começar de novo, mais um estudo nosso. E hoje a gente vai pra praia. É, isso mesmo, vamos pra praia. Hoje a gente vai falar dos povos que viviam próximo do mar. O mar hoje é o nosso ponto de referência. Acompanhem comigo, vamos ver alguns povos, de que forma que eles se desenvolveram, de que forma que eles usaram do mar como objetivo não só de ir tomar um banho de sol, como você está acostumado a fazer, não só para ir lá para relaxar, pelo contrário, eles nem pensavam nisso. O mar era usado para comércio, o mar era usado para navegação, o mar era usado para guerra, o mar era usado para explorar outros territórios. Hoje vamos estudar o mar e suas riquezas. Com vocês, vamos estudar o mar Mediterrâneo e os povos fenícios e cretenses. Acompanhem comigo, vamos ver de que forma que esses povos usavam o mar. Bons estudos! Vamos para a praia então, vamos ver os povos do mar Mediterrâneo. Bem, o que é o mar Mediterrâneo? A primeira coisa, né? Poxa, professor, até agora nós estávamos estudando povos próximos de rios. Exatamente. Vimos diversos rios. Tigre, Eufrates, Nilo, Indo, Ganges, Rio Amarelo e vários outros povos aí que viveram e se desenvolveram às margens de rio. Hoje nós vamos ampliar um pouquinho. Hoje nós vamos ver isso daqui, essa região e dois povos em especiais. A civilização cretense, que está aqui, e uma região que está aqui mais encostadinha, que são os fenícios ou cananeus. Vamos lá acompanhar? Vamos ver como que esses povos se formaram? Bem, para a gente começar a ver esses povos, primeiramente a gente tem que entender o mar Mediterrâneo. Vejam, o mar Mediterrâneo tem esse nome porque ele é uma porção de água, ou seja, um mar que está entre terras no meio, entre terrâneo entre terras, ou seja, ele está entre a Europa, a África e a Ásia. E o mar Mediterrâneo, como eu já disse no comecinho, ele foi utilizado para diversos fins, mas principalmente o comércio. Os povos da antiguidade, observem aqui, o quanto que eles usaram o mar Mediterrâneo com o objetivo de comercializar e conquistar. E, obviamente, levando cultura, trazendo cultura, pegando ideias, exportando seus conhecimentos e fazendo com que as rotas marítimas, em especial, é o que a gente percebe aqui, ficassem muito ampliadas. Vejam que os povos pegavam cerâmica, vidro, ouro, cavalos, mármores e assim por diante de uma região e levavam para outra. Então o mar Mediterrâneo era fundamental para ter esse intercâmbio, essa relação entre os povos de um modo geral. Para vocês entenderem melhor, dá uma olhadinha em algumas descobertas arqueológicas que foram feitas atualmente por historiadores, arqueólogos que são especialistas em entrar no mar, ir até o fundo do mar e descobrir o que a história tem a nos dizer que está lá, enterrada, há muitos e muitos metros lá no fundo. Olha essas duas reportagens que eu trouxe para vocês terem uma noção do quanto que o mar Mediterrâneo foi importante nessa época. Acompanhe comigo. Mergulhadores especialmente treinados em profundas cavernas submarinas da Flórida descobriram uma impressionante carga de naufrágios gregos antigos no mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Itália. Escondidas a 125 metros de profundidade nas águas escuras do Mediterrâneo, arqueólogos e mergulhadores encontraram várias ânforas ou grandes urnas usadas no mundo antigo para transporte de azeitonas, vinhos e outras iguarias. O
governo italiano já pediu aos mergulhadores para catalogar os itens preciosos e para ajudar na retirada dos objetos do fundo do mar. Olhem esse outro exemplo agora. Os israelenses Han Feinstein e Ofer Hanan praticavam mergulho na área do antigo porto de Cesareia quando por acaso encontraram objetos do período romano tardio. A mais importante descoberta do tipo em 30 anos revelou vestígios da carga de um navio mercante que aparentemente transportava metal destinado a ser reciclado ou derretido. Foram encontrados itens de bronze, lâmpadas com a imagem do deus Sol e de um escravo africano, uma estátua da deusa Lua, peças com formatos de animais, âncoras e objetos de navegação. A carga também contava com antigos blocos de 20 quilos de moedas. As peças exibem a imagem do imperador Constantino, que reinou em todo o Império Romano até sua morte no ano 337, e do rival Licínio, derrotado em 324. A autoridade de antiguidades de Israel afirmou que o navio aparentemente foi surpreendido por uma tempestade na entrada do porto. Cesareia foi construída pelo rei da Judéia Herodes no século I a.C. Vestígios das épocas romana e medieval fazem da localidade uma das grandes atrações de Israel. Olha, tenho certeza que muitos de vocês não tinham pensado em arqueologia por esse lado. A gente sempre pensa na arqueologia focando aquelas pessoas que estão ali na terra com aqueles pincéizinhos, né? Eu mesmo mostrei isso para vocês. Aquele pessoal que está ali aos poucos procurando vestígios pequenininhos, às vezes na areia, às vezes numa caverna. Não é só isso. Essa parte da arqueologia ela é muito forte. E o Mar Mediterrâneo é um enorme de um sítio arqueológico. Um dos responsáveis por isso foi um dos principais povos da antiguidade. Os cananeus. Os gregos, na verdade, e romanos chamavam de fenícios. Eles entraram para a história mais por esse nome, como fenícios. Observem e vocês vão ver que tem muita coisa que a gente faz hoje que veio dos fenícios. Vamos acompanhar comigo lá? Com vocês? Os fenícios. Os fenícios, ou a Fenícia, ou cananeus, como eles se denominavam, né? Bem, essa aqui é uma escultura da região dos fenícios que já dá para ver um pouquinho da característica deles. É o primeiro ponto, é a questão desse acesso ao mar. Mas vamos ver, vamos entender um pouquinho esse povo? Bem, primeira coisa, a gente tem que entender a localização, de onde eles são. Vimos que nós já estudamos essa região aqui, Mesopotâmia. Vimos e já estudamos também Egito. Lembra de um povo aqui que nós já vimos também? Os hebreus? Ou seja, são vários povos de uma região chamada Crescente Fértil. E nesse povo, ou melhor, nessa região, se destacou também os fenícios. Está aqui, como eu disse, próximo ao mar Mediterrâneo. A civilização fenícia, eles ficaram, pode anotar aí que é o primeiro ponto importantíssimo que você tem que saber, eles ficaram conhecidos como um dos maiores comerciantes da antiguidade. Fundamental. Não tem como falarmos de fenícios, não tem como falar desse povo sem falar do comércio. Percebam que eles eram aqui dessa região. Olha, essas são algumas cidades importantes, falaremos disso já já. E eles se destacaram indo para outras regiões e tendo várias cidades como parceiras e até mesmo como colônias que eles dominavam. Os fenícios, eles vão ficar marcados pela sua localização e aspectos geográficos. Dá uma olhadinha nessa imagem. Essa é a região da Fenícia, hoje. Olha, vejam que a parte de terra deles é uma faixa estreita. Essa é uma das principais características. Eles não têm muita terra para poder produzir. Então eles têm o mar de um lado, olha aqui, e do outro lado eles já têm uma cadeia de montanha. Observem. Hoje, a Fenícia é o Líbano, o país Líbano.
Então o que acontece? Por eles terem uma pequena faixa de terra, ou seja, mar de um lado e montanha do outro, eles não tiveram outra opção a não ser buscar melhores condições onde? No mar. Então tá aí, uma das explicações para eles terem avançado o mar. O fato deles estarem numa faixa de terra bem estreita entre o mar Mediterrâneo e uma cadeia de montanhas. Mas eles tiveram algumas vantagens para isso. Primeiro, havia uma madeira, isso é muito importante, uma madeira que eles usavam muito para fazer os seus barcos. Essa madeira era o cedro. Não é à toa que até hoje nós temos, olha aqui, a bandeira do Líbano é marcado por um cedro. O cedro ele é muito bom, principalmente com o objetivo de construir as embarcações, os navios. Então, ou seja, primeiro aspecto importante, tinham madeiras para construir seus barcos. O segundo é o fato da localização geográfica deles. Olha aqui. Eles estavam bem no meio entre a Mesopotâmia e o Egito, ou seja, dois povos muito importantes que faziam com que eles consumissem seus produtos. Eles eram uma espécie de ponte entre os produtos egípcios para os mesopotâmicos e dos mesopotâmicos para os egípcios. E daqui em diante levando para outros lugares. Então, o local deles era um local muito bom. Além disso, a localização deles, por estar próximo do mar, fez com que eles criassem uma rede de conexão muito forte, principalmente aqui, ó, nas costas, na região costeira. Isso favoreceu eles ligarem os pontos de comércio de produtos que vinham do Egito, da Mesopotâmia, do Oriente, da Índia, e levavam para outros locais. Bom? Além disso, a gente tem que entender que o fato deles estarem nessa colocação, nessa posição, obrigou-os a ter bons portos. É óbvio, se eles viviam do comércio dos barcos, eles tinham que ter bons portos para poder exportar seus produtos. E além disso, como eu já disse anteriormente, as terras não eram boas. Além de ser pequena essa faixa de terra, ela também não era um solo tão fértil. Isso obrigou-os a buscar outras formas de sobrevivência. Ou seja, que forma de sobrevivência? Não só o comércio, mas uma indústria. Ou não vamos pensar em indústria como hoje, mas uma indústria onde eles vão produzir muitos artesanatos e vender para outros lugares. Então vejam, além de artesãos, também trabalhavam muito bem a metalurgia, tecidos, e esses produtos eram exportados para outros lugares. Mas aqui entra um detalhe muito importante. Eles não tinham um governo único, centralizado. Eles não tinham um governo no qual eles poderiam ter um chefe, um rei, que governasse tudo. O que eles tinham eram cidades-estados. Cidades independentes. Cidades livres, onde cada uma das cidades, essas são algumas, né, tem outras como Tiro, como Tarife, Ugarit, Sidom, Biblos, que eram cada uma independente. Ou seja, você tinha um rei, um chefe, um líder aqui. Você tinha um rei, um chefe, um líder aqui. Então, sejam cidades-estados, cidades independentes. O fato deles terem isso faz com que cada uma dessas regiões quisesse ter maior grau de influência. Isso vai fazer com que os comerciantes criem uma coisa chamada colônias. Ou seja, o que é uma colônia? Colônia é quando um povo domina o outro povo e tem esse povo dominado sob o seu controle. E uma das principais colônias, para vocês terem uma ideia, foi essa daqui. Cartago. Cidade tão importante que ela quase chegou a dominar Roma. Quase conseguiram derrubar Roma. Não conseguiram, veremos mais para frente aí. Mas tiveram uma influência muito grande aqui nessa região. Um outro aspecto além
do comércio e da navegação que não dá para se passar, e um detalhe muito importante, é o fato do alfabeto fonético. Nós já estudamos, gente, que várias línguas surgiram nessa época, né? E aí várias escritas. Então nós tivemos a cuneiforme, nós já tivemos a ideograma, nós tivemos a hieroglífica, cada um na sua região. Só que eram escritas muito difíceis. Muito difíceis. Foi aí que os fenícios, na necessidade de um comércio, atenção para isso, eu vou repetir, na necessidade de um comércio, criaram um sistema de escrita mais simples, que a gente chama de alfabético. Ou seja, ao invés de ser desenhos que representem ideias, símbolos, palavras, serão desenhos que vão representar sons. É mais ou menos o que você faz hoje já. O nosso sistema de escrita veio dessa. Quer ver só? Eu vou fazer um som agora e eu quero que você imagine. Você vai imaginar o som. Imagine para mim agora o som M. Ah, todo mundo imaginou isso aqui? Veja que eu fiz um som e você imaginou uma imagem. De novo, imaginem para mim o som P. Todo mundo imaginou isso aqui. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram desenhos, símbolos que representam sons e a soma desses sons formou palavras. Parece uma coisa simples para a gente hoje. A gente sabe que o som B mais o som O mais o som L mais o som A somado dá bola. Simples, você aprendeu isso lá atrás, quando era pequenininho, se bobear, antes mesmo de entrar na escola. Mas isso, para a antiguidade, foi uma revolução, porque isso facilitou o comércio, isso facilitou o sistema deles se organizarem. Uma revolução incrível para a época. Não é à toa que depois foi adotado e é o sistema que a gente tem hoje na nossa sociedade. A religião. Como muitos dos povos, eles eram politeístas. Cada um tinha um deus de proteção, em especial as cidades e estados, mas em especial se destacavam Baal e Astarté, que eram deuses que eles consideravam deuses que representavam a natureza, o sol, a fertilidade, deuses que por muitas vezes eram feitos rituais, inclusive humanos. Nossa, tá lembrando os povos da América, é mais ou menos isso sim. Mas isso daqui vai fazer com que eles tenham uma crença muito parecida com os povos da sua região. Por exemplo, os mesopotâmios tinham também isso. Né? Os egípcios também tinham isso. Nem tanto com sacrifícios, mas mais dentro desse sistema politeísta. Pois bem, os povos fenícios, ou cananeus, vocês vão ver dos dois lados aí, mas a gente foca aí no fenício, que fica mais fácil. Então ficaram muito marcados na nossa sociedade, principalmente para o nosso sistema de escrita. Se você hoje sabe ler os símbolos, se você hoje conhece aqueles 26 sons A, B, C, D, E, F e assim por diante, foram eles lá atrás que começaram a pensar assim. Importante. E o outro lado, obviamente, o comércio no mar, que fez deles um povo muito famoso, muito popular aí. Mas agora, vamos dar uma olhadinha de vizinhos dele, né? Um grupo já mais ligado à Europa, já não está tanto no Oriente. Vocês viram aí que estão perto do Egito, perto da Mesopotâmia. Agora vamos sair um pouquinho para a Europa. Creta, civilização cretense. Para muitos, foi onde começou a civilização do Oriente, com depois gregos, romanos e assim por diante. Vamos analisar? Porque agora a gente vai trabalhar um pouquinho com mitologia. Já viu falar da lenda do Minotauro? Não? Já? Acompanhe comigo que vocês vão entender um pouquinho. Civilização cretense. Nossa, professor, eu nunca ouvi falar dos cretenses, não. Bem, pode ser que você não tenha ouvido falar da civilização cretense, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de mitologia.
E você já deve ter falado de um tal de Minotauro, aquele ser que era meio homem, meio touro. Pergunto para vocês, ele existiu? A lenda dizia que ele ficava num labirinto. Será que existiu esse labirinto? Até que ponto que nós, historiadores, podemos concordar que... Até que ponto que nós podemos concordar que realmente existe uma ligação entre história e mitologia? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver de que forma que os historiadores veem isso. Bem, vamos localizar primeiro. A ilha de Creta se encontra aqui. Vejam que aqui nós temos, nesse lado, Grécia, Roma. Olha, os fenícios que a gente acabou de ver estavam aqui, os egípcios aqui. Vejam que eles estão bem no meio do mar Mediterrâneo. E por que a gente estuda a civilização cretense? Para muitos historiadores, o início da civilização europeia, como a gente conhece hoje, ela começou por aqui, ó, por esse caminho aqui da civilização cretense vindo para a civilização grega. Só que não se tem muito documento, não se tem muitos dados, não se tem muita informação. E aí a história usa basicamente da mitologia. A história ela vai muito tentar entender pelo mito. O que é o mito? O mito é quando você explica alguma coisa que você não tem uma explicação científica através de uma lenda. No caso aqui, a lenda do Minotauro. Para vocês entenderem, para quem já conhece, ótimo. Para quem não conhece, acompanhe comigo aqui. Eu trouxe uma animação para você entender um pouquinho a lenda do Minotauro. Certa vez, Minos, o rei da ilha de Creta, desobedeceu o deus Poseidon e sofreu uma punição severa. Foi obrigado a manter em sua ilha um terrível monstro, parte homem, parte touro, chamado de Minotauro. Por segurança, Minos encomendou um labirinto gigante e lá o prendeu. Porém, para acalmar o monstro, Minos tinha de entregar pessoas para serem devoradas de tempos em tempos. E assim aconteceu, até o herói Teseu ouvir a história. Alto lá! Quem é você e o que faz aqui? Então você é o rei que deixa inocentes serem devorados por esse monstro. Eu vim acabar com essa parada. Leve-me a ele. Mas, meu jovem, nunca ninguém saiu vivo de lá. Eu sairei. E não há nada. Como eu ia dizendo, eu sairei vivo. Só preciso saber como não me perder dentro do labirinto. Eu acho que eu tenho uma ideia. Um Minotauro! Oh, não! Clássico! Essa foi boa. Segundo a lenda, eles teriam ido até o local para matar o grande Minotauro, que aceitava como oferendas jovens. E assim o rei
Egeu, que foi o rei que enviou seu filho Teseu, ficou esperando. No entanto, ao voltar, o filho acabou demorando-se, uma questão de tempestade, e o rei Egeu, achando que o filho tinha morrido, acabou se jogando nos mares. Não é à toa que até hoje a região é conhecida como Mar Egeu. Gente, lenda essa questão do Minotauro, lenda essa questão do labirinto, mas os historiadores não pensam bem assim. Não que eles concordem, mas eles foram pesquisar até que ponto que a lenda tinha razão. E investigando o local, eles encontraram esse sítio arqueológico. E foram mais aprofundados, eles encontraram, olha só o que? Um palácio muito grande, que parece muito mais um labirinto. Opa! Meio estranho. Ou as coisas estão batendo? Fizeram uma reconstrução. Olha como seria o local. Fizeram uns estudos por via aérea, por foto aérea. Olha o local como realmente parece um labirinto. Então a lenda não estaria de tudo errado. O labirinto pode ter existido, não como labirinto, mas um palácio muito grande. E aí, continuando os estudos, os arqueólogos encontraram muito dessas imagens. Touros. Nossa, então será que existiu mesmo? Não. O que eles perceberam muito desses animais é que o touro era um símbolo, era uma espécie de animal sagrado, onde que o touro era a representação da força, era a representação do poder do rei. Ou seja, quando a gente começa a ver então história e mitologia, quando não se tem documentos, se explica pela parte histórica. Creta vai ser um exemplo bem claro disso. A ilha de um rei, Minos, que tinha um touro como animal sagrado. Como ele foi derrotado depois pelos povos da região do Egeu, ele acabou perdendo esse poder. Daí é que surge a lenda. Nossa, mas então dá para misturar então mitologia com história na sua medida certa, sim. Onde os historiadores questionam, tiram a parte fantasiosa e começam a encontrar detalhes. A história é feita disso. A história é feita de muito estudo, muita análise e ao mesmo tempo respostas. Mar Mediterrâneo, importante como um grande sítio arqueológico, local onde que havia muita transitação de mercadorias e pessoas. Não podemos esquecer disso. Fenícios, importantíssimos pela navegação, comércio e a escrita, fonética. Creta, também um povo comercial, um povo que vivia ali no centro do mar Mediterrâneo e que tinha o tal do palacete do rei Minos, que tinha um animal como algo sagrado. A partir daí surge uma lenda que os historiadores usam para entender melhor a história. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até nosso próximo estudo, gente. Tchau, tchau.